Probleminha aí, dá um alô para que a gente possa corrigir. Então, vou mudar aqui a lousa, né, para a gente poder ver quais são os temas que nós vamos tratar. Então, eu separei para vocês, olha só. Vamos falar um pouco de princípio da insignificância versus pequeno valor da coisa, garantismo negativo e garantismo positivo, dolo eventual, culpa consciente, maus antecedentes versus prazo depurador, co-culpabilidade e co-culpabilidade às avessas, o roubo, né, com emprego de arma e a necessidade de apreensão da arma para perícia, estupro de vulnerável etário, né, o vulnerável em relação à idade e falsas memórias, vamos tratar disso, lei de drogas versus porte para consumo, lei de trânsito, versus embriaguez, né? O embriaguez ao volante, aí, como é que é dado o tratamento para isso, né? Então a ideia é a gente percorrer todos esses temas e evidentemente eu quero dar para vocês uma visão mais prática, tá? Então, olhando aqui para mim, vamos transitar por esses temas e a ideia é passar para vocês como que os juízes, os tribunais, segunda instância, as cortes superiores, STJ, STF, eles dão tratamento e a gente vai bater um papo a respeito de raciocinar do ponto de vista prático em cima desses temas. Legal? Esse é o objetivo. Eu dou bom dia a todos novamente, agradeço a presença de todos, espero que seja uma hora e pouco aí, né, bem proveitosa, e eu estou à disposição de vocês sempre aí para qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, me procurem aí pelos canais, tá? Então vamos voltar para cá, eu vou voltar para a lousa, e nós vamos começar falando então do princípio da insignificância e do pequeno valor da coisa, né? Então só relembrando aí, né, o princípio da insignificância, da bagatela, eu só vou dar um briefing aqui teórico para a gente tratar dele especificamente. Né? Então a insignificância ela está ligada à ideia de subsidiariedade, fragmentariedade e seletividade. Isso é importante que vocês tenham em mente essas três estruturas. Subsidiariedade, por quê? Porque o direito penal ele só é chamado a agir quando todas as outras áreas do direito falharam. Eu até brinco em sala de aula com quem é meu aluno no segundo ano, olha, o direito penal é o Comando de Operações Táticas, né? É o BOP. Ele é chamado quando a polícia regular ali não conseguiu funcionar. Então, quando o direito civil, administrativo, tributário, enfim, todas as outras áreas não conseguem dar uma resposta adequada, nós chamamos o direito penal. Então, por isso que ele é considerado como última ratio, né? A última trincheira, a última fronteira. Ele só deve ser aplicado quando realmente todo o resto não funcionou. A fragmentariedade, né, esse elemento, está ligado à ideia de relevância e de relevante e intolerante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, para que a gente possa utilizar o direito penal, a lesão ou o perigo, né, o perigo de lesão a um determinado bem jurídico tem que ser relevante e insuportável pela sociedade. Porque se tiver outras formas da gente resolver esse conflito, a gente não deve usar o direito penal. Tá? Então aqui é só nós estamos relembrando isso. E a seletividade, ela está ligada à ideia de que o direito penal, ele só vai cuidar dos fatos, dos comportamentos humanos indesejados. Porque os desejados pela sociedade, como o casamento, a compra e venda, situações ordinárias da sociedade, elas são desejadas. Então, essas não interessam ao direito penal, não tem menor relevância ao direito penal. Então, é só os fatos humanos indesejados é que interessam ao direito penal. Então, este combo aqui, subsidiariedade, ou seja, ele só deve ser usado por último. A relevância e intolerância com relação ao comportamento ali indesejado.
E esse comportamento humano, esse combo, é que dá estrutura para a ideia de princípio da insignificância. E só para a gente terminar aqui a nossa nós estamos rememorando isso. Veja só, tipicidade formal e material. A tipicidade formal está ligada à ideia de que eu vou adequar a conduta à norma, né? Então, tipicidade é a adequação, é a subsunção da conduta à norma, tá? Então, uma conduta pode formalmente se adequar à norma, mas do ponto de vista material, do ponto de vista da substância, do ponto de vista da relevância social daquela conduta, não faz sentido aplicar o direito penal. Então, muitas vezes nós temos a tipicidade formal, subtrair para si para outra coisa alheia móvel, mas a ofensa social daquela conduta ela é irrelevante, então não faz sentido utilizar o direito penal. Nós vamos ver já os critérios utilizados pelo STJ e STF, mas pensem só, o que de fato é insignificante? A subtração da tampa de uma caneta, um gole na Coca-Cola, na cerveja de alguém, num copo de vinho, isso de fato é insignificante. Ah, Salim, mas e o furto de uma bicicleta de R$70? Ora, depende. A gente vai ter que parar para analisar, nós vamos ver aí os critérios do STF e do STJ. Se você pega essa bicicleta que é utilizada por um trabalhador aí, para ele evitar o gasto com transporte, né, é evidente que essa bicicleta tem relevância, né? Então não dá para dizer que o valor de R$70 dessa bike ela é insignificante. Quem mora aqui na região sabe que da Praia Grande até Vicente de Carvalho você pode usar uma ciclovia, né? Elas estão conectadas e muita gente trabalha ou vem para o trabalho usando uma bicicleta. Então, a ideia da tipicidade material é muito importante porque a gente tem que analisar justamente a relevância e do ponto de vista da intolerância desse comportamento. Será que é de fato relevante do ponto de vista social? Será que merece de fato a aplicação do direito penal? E por que do outro lado está o pequeno valor da coisa? Por que eu coloquei essa comparação? Porque muito se defende, né, é muito comum em tese de defesa o pedido de aplicação da insignificância. Quando existe no próprio Código Penal a previsão da aplicação, por exemplo, no caso do furto aí, né, do furto privilegiado, da aplicação do furto privilegiado, desde que o indivíduo seja primário, de pequeno valor a coisa, o juiz vai ter aí a opção de trocar a pena de reclusão por detenção, ele pode diminuir a pena de 1 a 2 terços ou até mesmo aplicar multa. Então, o princípio da insignificância, ele deve ser utilizado como uma exceção. E muitas vezes se busca na corte a aplicação disso como uma regra. Como eu disse, infelizmente eu vejo decisões no Supremo entendendo como insignificante R$200, R$400. Peraí, pode ser que seja insignificante lá para o salário de um ministro do Supremo, mas se você tomar por base toda a sociedade brasileira, como nós estamos vendo a sociedade brasileira aí, né, ela é muito carente do ponto de vista de renda, R$400 não pode ser considerado insignificante. Então, a gente tem que observar este conflito aqui entre a aplicação do princípio da insignificância e nós observarmos a previsão de pequeno valor, né, no caso do furto, no caso do estelionato, etc. Lembrando que toda vez que eu tenho violência ou grave ameaça envolvida, a gente deve descartar a ideia de significância, porque, poxa, eu não posso dizer que violência não tem relevância para o direito penal, que violência pode ser tolerada pelo direito penal. Então aqui nós vamos, se a gente admitir a aplicação do princípio da insignificância em crimes com violência e grave ameaça, nós vamos estar ignorando o caráter de fragmentariedade desse princípio. Tá? Então, insignificância, pequeno valor se contrapondo aí. Em geral, e olha que eu trabalho numa Câmara, a primeira Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é considerada uma das mais garantistas ou mais liberais aí dentro da Corte, né? E é difícil a Câmara acolher o princípio da insignificância. É muito raro. Por quê? Porque nós podemos dar uma mensagem equivocada. Então,
vem aqui para mim, para a gente bater um papo olho a olho aí. É perigoso a gente dar uma mensagem equivocada para a sociedade? Aí tem mais gente entrando aqui. É perigoso a gente dar uma mensagem equivocada para a sociedade de que nós podemos entrar no pequeno comércio de bairro, nós podemos invadir aí um supermercado e subtrair objetos de pequeno valor. Isso causa uma instabilidade social, isso causa um desconforto social, isso causa insegurança social. Então, vocês amanhã, né, quando estiverem na posição de magistrados, ou estiverem acusando, ou mesmo advogando, a gente tem que pensar que as decisões judiciais, elas também mandam mensagens para a sociedade. Elas têm essa função. Então, acolher o princípio da insignificância de maneira vulgar, né? É insignificante, R$400, R$300, tudo. Não. Isso pode trazer aí bastante instabilidade para a sociedade. Então, vamos caminhar aqui. Quero mostrar para vocês uma tabela que eu montei, mostrando aqui os critérios, olha, do STF e do STJ na aplicação desse princípio. Do ponto de vista dos requisitos objetivos, tanto o STF quanto o STJ, eles convergem, né? Então, o STF, mínima ofensividade da conduta do agente, idem o STJ como requisito objetivo. Nenhuma periculosidade social da ação, a mesma coisa o STJ, né? Então, olha, ofensividade, perigo social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Do outro lado também. Essa questão da reprovabilidade do comportamento, a gente tem que parar para pensar de como a sociedade encara as coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, é comum nós vemos as pessoas comprando aí produtos de origem pirata, enfim. Então a sociedade vai tolerando certas situações. Mas, né, o Poder Judiciário deve estar atento a isso e coibir situações que podem ter reprovação social. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esse é um critério muito importante. Será que, de fato, aquela lesão ela é relevante? Né? Isso está dentro lá da fragmentariedade. Será que ela é relevante? Será que ela é expressiva ao ponto de eu movimentar toda a máquina jurídica? E aí, aqui, olha, STF e STJ divergem. O STF entende que tem que se analisar a realidade econômica do país para a aplicação do princípio da insignificância. Já o STJ entende que tem que se analisar a condição pessoal. Eu acho que o critério do STJ ele é mais objetivo, porque aí eu vou analisar caso a caso. Lembrem do exemplo que eu dei há pouco da bicicleta, né? A bicicleta de R$70 para uma pessoa que depende dela para trabalhar, pode ser a diferença entre comer e não comer num determinado dia, né? Então, isso é muito importante. Vejam essa divergência aqui. O STF admite crimes, o princípio da insignificância, nos crimes contra a administração pública. Ele relativiza, né, essa questão da administração pública. Já o STJ tem várias decisões dizendo, olha, não cabe insignificância em crimes contra a administração pública, porque o bem jurídico que se tutela é a moralidade administrativa. E se você começar a aceitar insignificância nisso, você vai levar um descrédito à administração pública como um todo. As pessoas vão passar a olhar para a administração pública de forma descrente. Né? Vamos pegar coisas aí, vamos pecular, está liberado, né? Vamos atentar contra a administração pública, vamos reconhecer dano contra a administração, vamos reconhecer insignificância, então você meio que vulgariza, né? O STF e o STJ não admitem, né, a insignificância em crimes contra a fé pública, sobretudo em falsificação de moeda, porque a moeda ela está relacionada está ligada a uma segurança social muito grande. A moeda hoje ela não está mais lastreada no ouro, né? Ela está lastreada na ideia de toda a produção que nós temos no país, o PIB do país é que de alguma maneira dá valor à ideia de moeda. Hoje você acredita que aquele pedaço de papel tem aquele valor. Então a falsificação e você colocar moeda falsa em circulação é muito perigoso. E para finalizar aqui, olha, o STF não admite no tráfico de drogas e o STJ também não. Já nos crimes ambientais, as duas cortes
vem admitindo aí a aplicação do princípio da insignificância. Aquele pequeno lavrador que de repente cortou ali uma árvore numa área de proteção, né? Então a insignificância muitas vezes vem sendo aplicada em crimes ambientais, justamente porque você vai acabar punindo aí alguém que é produtivo ou tem ali uma agricultura de subsistência, enfim, tem que se analisar caso a caso, mas eles vêm admitindo sim a aplicação da insignificância no crime ambiental. Então, seguindo aqui, vamos seguir. Peraí. Seguindo. Vamos dar uma olhada no garantismo negativo versus garantismo positivo. Esse é um tema que vem sendo cobrado em concursos públicos, garantismo positivo versus garantismo negativo, né? Então, o que significa isso? Nós temos, de um lado, o garantismo negativo, que é aquele que visa conter a sanha punitiva estatal. O garantismo negativo é o que nós, em geral, chamamos de garantismo, né? Ele é lato sensu, né? O garantismo é o negativo, ou seja, ele tem por objetivo evitar o excesso punitivo, a hipertrofia da punição estatal, a sanha punitiva do Estado, né? Então essa é a ideia. Nossa Constituição Federal, quando nós damos uma olhada nela como um todo, ela é essencialmente garantista, porque ela traz ali no artigo 5º uma série de garantias, uma série de freios, né, ao Estado com relação à punição, as questões processuais, penais, prisão, punição, tipo de pena, né, traz uma série de limites ao Estado justamente para evitar a sanha punitiva estatal. Ou seja, o garantismo negativo ele visa conter a hipertrofia da punição. Do outro lado, né, o positivo é aquele que busca o quê? Evitar a insuficiência da punição estatal. Ou seja, o Estado tratando certas situações de maneira muito branda. Aquilo que o STF, né, deixo aí no material para vocês, denominou de princípio da proibição da proteção deficiente. Ou seja, se de um lado o Estado não pode ter uma sanha punitiva, né? Como punir, esmagar, tal. Do outro lado, a gente também não pode aceitar que o Estado seja muito leniente com o crime, que o Estado seja muito bonzinho com situações que trazem desarranjo social e instabilidade social. E eu trago para vocês aí 2 exemplos contidos no Código Penal, né? O artigo 273, olha lá. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos. Olhem só a pena. 10 anos a pena mínima, de 10 a 15 anos. Ou seja, volta para mim aqui, volta para mim. Olha só. Matar alguém, artigo 121, pena mínima 6 anos. Ou seja, se tirar efetivamente a vida de uma pessoa, você vai ter uma pena de 6 anos mínima. Se você falsificar, olha lá, corromper, adulterar, o produto destinado a fins terapêuticos, você começa com 10 anos de cana. É quase um homicídio qualificado. Só o fato de você adulterar. Eu não estou aqui dizendo que a conduta de corromper, adulterar, falsificar, ela não tem relevância e não deve ser punida. Não é isso. Mas aqui, né, a gente verifica um excesso, né, uma ofensa ao princípio da proporcionalidade da aplicação da pena. Do outro lado, se a gente olhar ali, ó, a gente tem a questão do diretor do presídio, né, lá, deixar o diretor da penitenciária ou o agente público cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico e tal. Essa é uma conduta, meus amigos, vejam só, doutores, celular dentro do presídio pode fazer um estrago enorme. Você pode ter gente lá de dentro, né, o sentenciado, dando ordens, determinando aí, dando ordens para a cometimento de crimes aqui fora. Agora deem uma olhada na pena do diretor do presídio, se ele for leniente com essa situação. 3 meses a 1 ano. Então, se de um lado a gente tem um excesso ali na pena, e aí o garantismo negativo está de olho nisso, do outro lado, nós temos uma punição insuficiente. É muito branda a punição prevista
para o diretor do presídio no caso do acesso ao aparelho telefônico dentro do sistema carcerário. Então aqui nós temos que sempre trabalhar, né, com esse cabo de guerra entre o garantismo negativo e o positivo e o que determina esse cabo de guerra, o que equaliza isso? É o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade, doutores, ele se dirige ao legislador, ele se dirige ao aplicador da norma, ou seja, ao magistrado, e ele se dirige à execução da pena. Então, a proporcionalidade, que é o fiel da balança entre o princípio do garantismo negativo e do positivo, ele é destinado a quem cria as leis, a quem aplica a lei e quem vai executar a pena. Tá? Então, tenham isso aí bem nítido na cabeça de vocês. Garantismo negativo, garantismo positivo. O garantismo hoje, vocês vão encontrar vários artigos, trabalhos, inclusive trabalho de conclusão de curso a respeito desse tema. É muito interessante. A gente está vivendo um momento aqui no Brasil, no mundo como um todo, mas sobretudo aqui no Brasil, que eu tenho assistido garantias constitucionais sendo atropeladas o tempo inteiro, e isso é perigoso, né? Então, a gente tem que estar atento. Nós que somos da área do direito não podemos relativizar as coisas por uma questão de visão ideológica ou política. Eu gosto mais de A, eu gosto mais de B, então dane-se. Não, porque hoje eu olho para alguém que eu divirjo politicamente, que se dane, né? Ele foi preso tal manhã, podem estar entrando na nossa casa. Então, o garantismo, ele serve para dar esse equilíbrio. O negativo evitando a sanha punitiva estatal e o positivo evitando a proteção insuficiente. Porque se há uma proteção insuficiente, há uma tendência à desestabilização da sociedade. Tá? Então vamos voltar aqui. Beleza? Seguindo então, vamos seguir aí, que a gente tem algumas coisas para ver. Dolo eventual e culpa consciente, né? Eu sei que isso é bastante teórico, mas eu quero trazer para vocês visões práticas aí, né? Eu falo um pouquinho aqui, por essa tabela a gente pode ter uma ideia da diferença. Então nós temos aí o dolo direto, que é a vontade livre e consciente de alcançar um determinado resultado, ou seja, ele quis o resultado, ele teve a previsão de que se ele agisse, ele alcançaria o resultado e ele também assume o risco. Ou seja, o dolo direto engloba tudo. O grande problema aqui é a diferenciação na prática. Né? Assim vocês conseguem me ver e ver a tela aí. O grande problema aqui é a diferenciação na prática entre a culpa consciente e o dolo eventual. Tá? E o que acontece? O dolo eventual, dolo trabalha com previsão. Culpa trabalha com previsibilidade. São coisas distintas. Previsão é a antevisão do resultado. Aponto a arma para alguém, dedo no gatilho, óbvio que se eu puxar aquele gatilho, eu vou alcançar o resultado, lesão corporal, morte, etc. Previsibilidade é a possibilidade de conhecer o resultado. Tá? Vamos estabelecer essas premissas para a gente analisar isso do ponto de vista prático. Então vejam só, no dolo eventual, o indivíduo ele tem previsão. Salim, mas e na culpa consciente? Que interessante, ele também tem previsão. E eu vou dar os exemplos, nós vamos entender. Em geral, a culpa é previsibilidade, a possibilidade de conhecer, a possibilidade de alcançar a consciência de que se eu continuar agindo, eu vou alcançar o resultado. Mais alguém aqui está pedindo para entrar? Beleza, Rafaela. Então, seguindo aí. Vejam só. Estou dirigindo o carro na via pública, carro com manutenção em ordem, eu sou habilitado, estou dentro das regras. Pessoas caminhando pela calçada. Eu tenho previsibilidade, que se eu começar a acelerar fora da velocidade normal, eu posso acabar atropelando alguém. Previsão. Estou no meu carro, na minha moto, vejo pessoas atravessando na faixa de segurança, eu sei. Né? Eu estou com a minha motocicleta e eu dou exemplo em sala de aula das criancinhas, né? Atravessando ali a faixa de segurança, os minions, né? Torpedo ali, atravessando, e eu de moto,
Se eu acelerar, eu sei que eu vou atropelar. Isso é previsão. No dolo eventual eu tenho previsão? Tenho. Na culpa consciente eu tenho previsão? Tenho. Só qual que é a diferença deles? No dolo eventual, o agente ele é indiferente ao resultado. Ele tem previsão, mas ele é indiferente ao resultado. Na culpa consciente, ele acredita que ele pode evitar o resultado. Então, a diferença, Luiz chegando aí, a diferença está justamente no resultado. A culpa consciente, o indivíduo prevê que se ele continuar agindo, ele vai alcançar o resultado, mas ele acredita nele, ele fala, nossa, eu sou bom, eu vou desviar, eu sou piloto, então ele acredita que ele pode evitar o resultado. No dolo eventual, ele simplesmente ele é indiferente, ele dá de ombros para o resultado. Então, como é que nós vamos tratar disso na prática? Eu tenho que analisar os elementos concretos do caso da hipótese colocada para análise para poder concluir se houve ou não indiferença com relação ao resultado. Então a gente vê muito na mídia aí vários casos enquadrando como dolo eventual, quando na verdade você fala, pô, mas é culpa consciente, né? Porque o dolo eventual, ele na prática é muito difícil de você comprovar. O legislador poderia resolver isso alterando a legislação. Mas no dia a dia, quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de arma de fogo, existem várias situações aí que são imputadas a título de dolo eventual. Vou dar um exemplo prático. Uma vez num caso, 4 indivíduos entraram na casa de uma vítima para roubá-la. E 3 deles estavam com uma faca e um deles não. Esse que não estava com a faca, ele pegou o cartão de débito da vítima e foi até um caixa eletrônico para efetuar saque, tá? O que aconteceu? O senhorzinho lá a vítima era um oriental, ele era faixa ninja preta dando não sei o quê, de uma arte marcial tal, e ele partiu para cima dos 3 agressores que estavam dentro da casa dele. Mas como eles estavam com facas, ele acertou o primeiro, ele acertou o segundo, o terceiro conseguiu esfaqueá-lo e ele morreu. Quando aquele que estava com o cartão voltou para o apartamento, encontrou lá o cadáver da vítima. E aí, olha só, será que nós podemos dizer que essa pessoa agiu com dolo eventual? Ora, o que os tribunais entenderam? Aquele que vai para uma ação com outros indivíduos armados, ele é indiferente à possibilidade de que possa haver um desentendimento, de que possa haver uma reação da vítima e isso levar à morte, aí, ao latrocínio. Então, percebam o raciocínio prático na aplicação do dolo eventual no caso de latrocínio, por exemplo. Então, quem vai para uma empreitada delitiva, sabendo que os comparsas estão armados, seja de faca, arma de fogo, etc. Ele, mesmo que ele não esteja no contexto, ele alega, mas eu não puxei o gatilho. Ora, quem vai para uma empreitada delitiva com pessoas armadas, age no mínimo com dolo eventual, ou seja, no mínimo é indiferente a que o resultado morte aconteça. Tá? Então aqui, essa disputa, esse conflito entre dolo eventual e culpa consciente, ele é diário nas cortes. Ele é diário. Questão do racha, questão do trânsito, embriaguez, alta velocidade. Há uma tendência, por exemplo, dos tribunais entenderem que o indivíduo embriagado em alta velocidade, ele não está sendo só imprudente. Ele está sendo indiferente ao resultado. Tá? Só para a gente... Só para a gente visualizar aí, é o chamado, lembrando, né, é o dane-se e o danou-se. Né? Aqui tem um resumão aí na tela, né, do dolo e da culpa, e a gente já vai passar para um outro tema, vamos migrar, mas adaptem aí a um determinado palavrão que vocês não vão nunca mais esquecer. Dolo eventual, culpa consciente. Dolo eventual, dor de ombros, dane-se. Sou indiferente ao resultado. Culpa consciente. Putz, o que eu fiz? Eu acreditei que eu podia evitar e eu não consegui evitar o resultado. Belezura? Então, seguindo aí
Eu não sei, será que dá? Caramba, tá. Deixa eu ver aqui. Olha só, a Vitória está colocando aqui, ó, dá a entender que o controle social não funciona. Não entendi, como assim controle social? A insignificância atrelada às condições sociais. Qual a probabilidade do artigo 273 ser afastado por inconstitucionalidade num caso concreto? Bruno, existe bastante possibilidade. Você pode alegar que ofende aí, né, o garantismo, né, que há um excesso punitivo. E aí, veja só, estou só respondendo essa questão aqui ao Bruno e vou falar da Vitória e da Maria Ed, né? Veja só, já te respondo, Vitória. Veja só, Bruno, dá sim para sustentar a inconstitucionalidade de 273 com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então você vai sustentar que ofende a proporcionalidade porque ofende, leva ao excesso punitivo, que o garantismo tem como um dos mecanismos de vedar. Ele tem o objetivo de vedar o excesso. Há uma desproporcionalidade na punição com relação à conduta, então sim, dá para sustentar a inconstitucionalidade. Viu, Vitória, quando eu estava falando do princípio da insignificância, eu estava dizendo que... eu estava dizendo o seguinte, que a gente tem que observar a caso a caso, né? O STJ ele leva em consideração as condições econômicas do indivíduo caso a caso. Você está falando de controle social, né? Você falou assim, ó, dá a entender que o controle social não funciona, mas você diz controle, uma pessoa controlando a outra, qual é a ideia de controle social? Só deixa um pouquinho mais claro para mim para poder te responder. O que você diz como controle social, Vitória? Vamos lá. Deixa eu só passar para o próximo aqui. Legal. Para a gente poder falar. Vitória, vai escrevendo aí para mim que a gente já trata aí da tua dúvida, beleza? Então, voltando para cá. Voltando para cá, então, eu já respondo aí os questionamentos só para a gente poder caminhar no tema. Então, olha só. Este aqui, maus antecedentes e prazo depurador. Esse é um tema bastante controverso. Inclusive, tem aí um recurso extraordinário no STF que está com repercussão geral. Né? Recentemente foi retirado de pauta de julgamento justamente para tratar dessa situação dos maus antecedentes e o prazo depurador da reincidência. Salim, mas aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, primeiro, o conceito de maus antecedentes. Né? Então a gente tem aí na doutrina que mau antecedente é tudo aquilo que está ligado à vida pregressa do indivíduo com relação à possibilidade dele ou a condutas criminosas ou infrações penais que eles tenham cometido, que essa pessoa tenha cometido no passado. Então você pega um indivíduo que praticou um crime em 1980 e agora em 2018, por exemplo, ele vem e pratica um outro. Lá em 1980 ele praticou um pote para consumo de droga e hoje em dia, sei lá, ele pratica um crime no trânsito. Será justo que eu pegue aquela situação de 1980 e agrave a pena dele na primeira fase agora? Porque, olha, o artigo 59, que trata da primeira fase do cálculo da pena, ele fala que o juiz para o cálculo, para iniciar o cálculo, né, ele deve estar, para quem, eu não sei se tem alunos que não passaram pelo cálculo de pena, mas o cálculo de pena é calculado em 3 fases. Na primeira fase é esse artigo 59. Na segunda fase nós vamos considerar atenuantes e agravantes. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição. Então, os maus antecedentes aí seriam situações pregressas que podem ser consideradas para elevação da pena na primeira fase do cálculo, tá?
É essa a ideia de mau antecedente. E o prazo depurador ali, o 64 aqui do outro lado, ele trata do quê? De fulminar os efeitos da reincidência depois de 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção, né? Então, da extinção aí da punibilidade. Então, o artigo 64, ele traz uma regra que visa o quê? Evitar efeitos perpétuos da pena, né? Então, depois de 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade, esse indivíduo não pode mais ser considerado reincidente. Então, volta aqui para mim para poder conversar com vocês. Vocês vão poder visualizar o quadro aí. Vejam só, aqui existe uma baita discussão, né, dentro da jurisprudência. Eu estou mostrando para vocês aí, olha só, tem julgados do STJ, julgados do STF e até a repercussão geral, porque é um tema sensível. O que acontece? Nós temos duas visões. Aqueles que defendem a possibilidade de aplicação dos maus antecedentes, eles sustentam o seguinte: não seria justo passar uma borracha no passado delitivo de alguém e, se ele pratica o crime em coautoria com alguém primário, por exemplo, ele vai receber uma punição idêntica àquela pessoa que é primária. E ele tem um passado lá que o condena, né? Colocando assim, ele tem uma mácula no passado dele. Então não seria justo tratar essas pessoas da mesma forma no cálculo da pena. Um tem maus antecedentes, mesmo que ele tenha praticado o crime há 20 anos atrás. E o outro é primário. Praticar um crime hoje em coautoria, os dois vão acabar recebendo a mesma pena. Esse é o argumento de quem é favorável à aplicação dos maus antecedentes, independentemente do tempo, né, de quando esse mau antecedente foi constituído. Por outro lado, né, a corrente que diz, olha, não é admitido, né, não posso aplicar, tenho que observar o prazo depurador da reincidência, sustenta duas coisas. Primeiro, entende que a reincidência é mais grave do que maus antecedentes. Ora, se existe um prazo para fulminar a reincidência que é mais, por que não poderia fulminar os maus antecedentes que é menos? Essa é uma visão. E a segunda, que é aquela que eu concordo, eu pessoalmente concordo com isso, é o seguinte: o artigo 59, lembrem que o Código é de 1940 a 41. E a Constituição Federal de 88, ela traz lá no artigo 5º o seguinte: ela traz uma vedação ao caráter perpétuo da pena. Aí vocês vão me dizer, mas peraí, Salim, a pena não é perpétua? O mau antecedente vai ser considerado no cálculo de uma outra punição. Pois é. Mas aí, você vai pegar, o que é essa punição aqui? Você vai pegar a pena do indivíduo, vai pegar o mau antecedente e vai aumentar, por exemplo, 1/6 nessa pena, tá? Na primeira fase. Essa fração, esse 1/6, ele corresponderia a um efeito perpétuo da pena. Ele corresponderia a você trazer lá do passado, lá do fundo do baú, uma punição que a própria Constituição Federal diz que não pode ser utilizada, não posso ter caráter perpetuidade. Então, esse prazo depurador colocado no artigo 64, inciso 1, ele tem o objetivo justamente de conter o efeito de perpetuidade da pena. Eu sei que o outro argumento é bom, e eu acho que os dois são excelentes. Eu também vejo que tem situações que acabam causando injustiça, porque o indivíduo só tocou aqui alguém pedindo para entrar. O indivíduo comete o crime em concurso de pessoas com alguém que é primário, ele já tem maus antecedentes e acaba recebendo a mesma pena. Então, por outro lado, a questão do efeito perpétuo e do mais, se eu elimino o mais, né, que é a reincidência, por que eu não eliminaria o menos? Então vejam que o STJ admite a aplicação dos maus antecedentes, né, tem julgados aí, estou mostrando aí no material, e o STF vem se posicionando contra. Existe aí essa repercussão geral, o recurso extraordinário número 593.818, eu venho acompanhando, eu até coloquei aí, ó. Agora, recentemente, dia 23 de abril, ele foi retirado de pauta. Aliás, essa situação, nós temos divisão, inclusive, nas turmas do STJ, né? Tem turma que aceita,
tem turma que não aceita, muda, dependendo da composição isso vai mudando, então essa questão realmente precisa ser pacificada. Legal? Vamos voltar para cá. Deixa eu só ver aqui. O que nós temos? Cadê a Vitória? Bom, Rafaela, vimos recentemente que um caso de furto de panos de pratos, valores ínfimos, que foi levado ao STF, e aí eu não consigo ler o resto. Olha só, o Alberto está dizendo o seguinte, que o 64, né, quer dizer, ele não depura a ficha do indivíduo, né? Esse é o problema. Ele não seria mais considerado prefeito de registro. Sim, vai constar o registro dele lá na folha de antecedentes criminais. Só é essa a discussão. Eu posso ou não posso usar os antecedentes na ficha? Eu posso ou não posso usar esses antecedentes que constam na folha, na ficha criminal dele, como você está colocando, para o aumento de uma nova pena? É essa a questão. Tá? Então, uma coisa é você eliminar o registro da folha de antecedentes. A outra coisa é poder utilizar ou não isso na aplicação da pena. Lembrando que nós temos no nosso sistema a reabilitação. Depois de 2 anos do cumprimento da pena, a pessoa pode entrar com pedido de reabilitação para que esses maus antecedentes não constem na eventual necessidade de procurar um emprego, tal. Então, isso não constaria nos antecedentes da pessoa. Mas, internamente, o tribunal tem acesso a todo o histórico do indivíduo, tá? Então, vamos passar para um outro tema aqui. Que é a culpabilidade às avessas. A coculpabilidade e a coculpabilidade às avessas. Né? Então vamos dar uma olhada aí. O que é a coculpabilidade? Né? O que é a coculpabilidade? Ou seja, a ideia de coculpabilidade é uma ideia de meia-culpa. Ora, a sociedade como um todo, né? Isso foi Zaffaroni, né? Aquele jurista argentino, ele enunciou a coculpabilidade da seguinte maneira. Ora, o indivíduo que está praticando crime, a gente tem que observar em quais condições ele cresceu, quais foram as oportunidades que ele teve, como o Estado o tratou. Então, é mais ou menos uma divisão de culpa. Né? Então, quando dizem coculpabilidade, na hora de aplicar a pena, o juiz deveria levar em consideração essas circunstâncias de vida dessa pessoa. Como ele cresceu, quais foram as oportunidades, qual foi as chances que o Estado ou a sociedade deram a ele, e aí a defesa da aplicação de uma atenuante inominada prevista no artigo 66. Olha lá, a pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, aqui a coculpabilidade ela traz a ideia de atenuar a sanção do indivíduo porque ele foi para o crime e chegou até o crime por questões sociais, por questões de negligência estatal, por questões, enfim, ligadas a toda a gama de oportunidades que ele deixou de ter. Então seria assim, vamos rachar essa culpa aí? Beleza, ele praticou o crime, ele tem que ser punido, mas ele é alguém que deve ser olhado, ele deve ter um olhar diferenciado em razão das condições que o levaram até isso, tá? Coculpabilidade. E a coculpabilidade às avessas, né? Aí ela já é uma ideia mais recente aí. Ela tem 3 vertentes, né? A aplicação a pessoas marginalizadas, ou seja, até mesmo perseguir, né? Punir de maneira mais rigorosa pessoas que vivem
aspas, na marginalidade, como nós tínhamos aí, temos, né, está prevista ainda a contravenção penal de vadiagem, está lá, né? Também se fala em co-culpabilidade às avessas, o abrandamento da punição para pessoas que têm mais acesso, que têm mais condições econômicas, como, por exemplo, extinguir punibilidade ou dar benesses no caso de crimes tributários, né? A aplicação do princípio da insignificância, por exemplo, tributária tem lá a norma, até 20 mil reais, ou até 20 mil, enfim, X coisas, não, a Fazenda não vai buscar a cobrança disso, ou então, se a Fazenda não cobra dívidas até 20 mil reais, não faz sentido punir criminalmente, aplica-se o princípio da insignificância. Caramba, reconhecer insignificância em 20 mil reais e olhar para alguém, às vezes, furtando lá coisas de pequeno valor e não reconhecer, me parece que traz uma injustiça. Então, a co-culpabilidade às avessas, né, a crítica que se faz a essa ideia de abrandar aí para quem tem mais condição é justamente o seguinte: caramba, se o indivíduo teve mais acesso, se ele teve mais condições, se ele pôde estudar, se ele se alimentou bem, se ele viveu num ambiente salubre, por que ele está praticando crime? Né? Ainda que seja o colarinho branco, né? Desvio tributário, enfim, as corrupções que a gente vê por aí. Então essa é a crítica que se faz à culpabilidade às avessas nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Então, existe aí a ideia da co-culpabilidade como um fator de atenuação da pena para aquelas pessoas que tiveram mais dificuldades sociais, etc. E a co-culpabilidade às avessas fazendo o contrário, punindo mais severamente aquele que não teve essas condições, punindo mais severamente aquele que não teve as condições, ou abrandando a punição daquele que teve condições e ainda assim parte para o crime. Aliás, existem juristas que defendem que, na verdade, aquele que teve mais condições deve ser apenado com mais rigor. Eu vejo muitas decisões de juízes aplicando isso. Na fundamentação da pena, né, coloca o seguinte: olha, a reprovação deve ser mais acentuada justamente porque esse indivíduo teve mais condição. Eu não sei em qual das condenações, ou se foi nas duas, né? Eu estou pegando aqui um caso que é notório do ex-presidente Lula, eu não sei se foi no triplex, ou no sítio, ou nas duas, eu não lembro, que na fundamentação, tanto o Sérgio Moro quanto o Tribunal Regional Federal, eles recrudesceram, né? Eles deram uma pena mais severa justamente pelo fato dele ter sido presidente da República, dele ter tido mais contato com o poder, ter tido mais possibilidade. E ele não deveria, justamente por causa da condição dele, ter participado do esquema de corrupção. Claro que isso já tem condenações em duas instâncias e o processo está caminhando, mas a gente pode falar disso porque teve a condenação. Beleza? Com culpabilidade às avessas, né? Vamos ver aí mais um tema, né? Roubo e a necessidade de apreensão da arma para perícia. Meus amigos, esse é um tema que está constantemente aí nas peças de defesa constituída, defensoria pública. Então, por ser uma questão bastante prática, quero trazer aí para vocês essa discussão para a gente analisar. Legal? É uma questão bem prática mesmo. E aí eu vou datar aqui, basicamente, de jurisprudência, como é que a coisa é vista. Então, olha só, qual é a discussão aqui? Vou me colocar e deixar o quadrinho aí do lado para vocês. Qual é... acho que alguém está pedindo para entrar. Sim, João Vitor. Então, voltando para cá. Qual é a discussão aqui? O roubo praticado com emprego de arma de fogo. Primeiro, a arma não pode ser de brinquedo, porque a arma de brinquedo não tem potencial lesivo, então não vai incidir a majorante do roubo, tá? Por que essa distinção? Porque uma arma verdadeira, ela traz mais risco à integridade física, à incolumidade física da pessoa. Daí a razão da punição mais severa.
Beleza? Partindo dessa premissa, o que a defesa sustenta? Ora, se a vítima alega que foi ameaçada, subjugada com uma arma de fogo, essa arma deve ser periciada para comprovar a eficácia dela, porque senão ela seria equiparada a uma arma de brinquedo. Se a própria jurisprudência entende que a arma de brinquedo não permite a incidência da majorante da causa de aumento, logo eu teria que aprender essa arma e periciar para poder incidir a majorante. Tá? É essa a discussão que nós temos aí na prática nos tribunais. Os defensores, toda vez que tem arma de fogo, toda vez que a vítima fala, olha, eu fui ameaçado, ele levantou a camisa, ou estava com a arma em punho e tal, né? E a arma não é apreendida, a defesa sustenta essa tese. Ah, mas a arma tem que ser periciada. Então vamos lá. Basicamente, tanto o STF quanto o STJ vem decidindo, né? E recentemente, até acho que foi em 2018, o STJ suspendeu todos os processos que tinham essa discussão porque ele ia decidir. Aí ele percebeu que ele tinha exagerado em suspender tudo, possibilitou o retorno, o andamento desses autos, e eles ainda não discutiram isso de maneira contundente, né? Mas o que nós temos aqui? Tanto o STF quanto decisões do STJ no sentido de que não há necessidade de apreensão da arma para caracterização da majorante do emprego de arma no roubo. E o que acontece? Qual é a ideia disso? A ideia não está ligada ao direito penal, e sim ao direito processual penal. Vamos lembrar que na teoria das provas, o sistema processual penal ele permite 3 espécies de prova. Ele permite a prova testemunhal, a prova pericial e a prova documental. E nós sabemos que não há necessidade da produção das 3 provas para a formação da convicção do magistrado. Ele pode se convencer simplesmente com prova testemunhal, ele pode se convencer com prova pericial, ele pode se convencer com prova documental ou com a conjunção delas. Mas não há obrigação legal para o juiz formar o seu convencimento de que ele tenha as 3 modalidades de prova ali no processo produzidas. Então o que acontece? Se a prova testemunhal, né, a declaração da vítima ou de eventual testemunha é suficiente para caracterizar a conduta de roubo, ou seja, a abordagem, a grave ameaça, etc., e a subtração da coisa, se ele alegando isso, olha, eu fui abordado por alguém que estava com a camisa tal e fez assim, assim, assado, se isso é suficiente para caracterizar o roubo, a prova testemunhal também é suficiente para o acolhimento do emprego da arma. Por quê? Se a defesa alega que a arma não era verdadeira, o artigo 156 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que aquele que alega incumbe a prova. Então, tudo que é alegado pela defesa, cabe a ela demonstrar. Então, não é que há uma inversão do ônus. Não pode haver inversão do ônus da prova no processo penal. Não é isso. É que a regra processual no processo penal é o seguinte, quem alega, prova. Acusação, quando diz, olha, tal dia fulano de tal praticou o roubo assim, assim, assado, ela tem que demonstrar isso. Através de testemunha, através de perícia, através de documento. Do mesmo jeito, se a defesa alega, por exemplo, um álibi, a defesa alega, mas o fulano, nesse dia, nessa hora, ele estava na estrada. Beleza. Junta, então, o comprovante de pedágio, junta a filmagem para demonstrar que ele estava lá. E quem incumbe essa prova? A quem alega. E quem alegou? A defesa. Então, se a defesa ela vem com a alegação de que a arma não era verdadeira, cabe a ela apresentar essa arma para a perícia, e aí sim vai se ter a prova pericial e pode se afastar a majorante. Enquanto ela não faz isso, o entendimento do STJ e do STF, que eles ainda devem pacificar isso, mas as decisões são reiteradas, é de que, uma vez que a testemunha, que a vítima alegam que o autor do roubo estava armado, e a defesa alega que a arma não era verdadeira, cabe a ela, pelo ônus da prova, de demonstrar que a arma não era verdadeira, apresentar a arma para que seja periciada, etc, etc. É essa a lógica prática desse conflito entre a aplicação da majorante e a arma
e a arma desmuniciada ou inapta, né? Muitas vezes o indivíduo está usando lá um revólver todo enferrujado que nem atira. Né? Isso pode acontecer, né? Mas é dessa forma que na prática as cortes vêm entendendo aí essa situação. Legal? Vamos voltar para cá. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas, né? Então, Gabriela, ó, arma verdadeira, mas não é apta a disparar, tá? Se a arma é verdadeira, mas não tem potencial de disparo e isso é aferido por perícia, afasta a majorante, tá? Aí afasta a majorante. A arma de brinquedo, Maria, não é atenuante, tá? Simplesmente ela não vai ser considerada como para majorar a pena, mas você não vai ter uma diminuição da pena porque a arma era de brinquedo, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos? Não é em qualquer caso que o conceito de maus antecedentes pode ser aplicado, depende exclusivamente da pessoa que julgará. Júlia, então, tem essa divergência que eu mostrei para vocês. Por exemplo, a Câmara que eu trabalho, eles não aplicam maus antecedentes depois dos 5 anos, né? Então, eles reconhecem o prazo depurador aplicado, prazo depurador da reincidência, aplicam aos maus antecedentes. E tem julgados disso no STF, no STJ, por isso que há essa divergência jurisprudencial. Não é automático, o indivíduo foi condenado em 1975, logo eu aplico. Em geral, os juízes de primeira instância aplicam, mas as cortes vêm mudando essas decisões, tá? Beleza? Vamos continuar aqui, eu vou respondendo as perguntas de vocês. No final até, se tiver mais alguma coisa, eu respondo. Bom, vamos voltar para cá então. O que nós temos? Vamos lá. Próximo tema. Estupro de vulnerável e falsas memórias. Eu vou procurar, eu estou andando aqui para ver se eu libero vocês aí por volta de 12h45, né? Que eu acho que vocês têm aula a 1h. Então, vamos tentar abordar esse tema aqui. Ó. Estupro de vulnerável etário e falsas memórias. Estupro de vulnerável etário e falsas memórias. O que significa isso? Deixa eu explicar. Enquanto vou deixar projetado aí para quem quiser ler. O que acontece? A vulnerabilidade etária é aquela que determina, no caso dos crimes sexuais, né? Do estupro aí, que quem tem menor de 14 anos não tem capacidade para consentir. Quem tem menos de 14 anos não tem capacidade para consentir no ato sexual. Tá? Essa é a ideia de vulnerabilidade etária, né? O que acontece? Isso, doutores, vocês têm que tomar um cuidado enorme nesses processos, onde há abuso de crianças, principalmente de idade menor, né? 3 aninhos, 4 aninhos. Por quê? Porque existem vários estudos chamados de falsas memórias. Aliás, tem vários documentários no Netflix muito interessantes a respeito, da memória humana, de como ela é falível, de como nós construímos muitas vezes uma imagem com base em outras imagens que nós temos registradas na nossa memória, e muitas vezes nós podemos confirmar uma situação com base nessas falsas memórias. E isso acontece muito, infelizmente, em crianças. Aliás, elas podem ser... Eu vou só voltar para mim aqui, depois eu projeto de novo aí para vocês fazerem a leitura, acho que dá para ler. É muito comum eu pegar processos assim, olha... Pais que se separaram, casal brigando, quebrando pau, aí o que acontece? A criança começa a fazer visita, vai na casa do pai, vai ficar a mãe, casa do avô, casa da mãe. Aí vem uma acusação de estupro de vulnerável contra o pai, contra o avô, contra um tio, né? E o que acontece? Hoje a lei determina que a criança seja ouvida, né, na presença de um psicólogo, etc. Né? Mas o juiz, vocês amanhã, como juízes, promotores, né, advogando nessas causas, tem que ser muito sensíveis à possibilidade da criança ser influenciada. Se nós adultos
somos suscetíveis a falsas memórias. Somos. Eu vi um experimento, eu vou voltar para o vulnerável aqui, eu vi um experimento, montaram um cenário, né, eram vários atores, que eles simularam ali um furto. Não lembro se era furto ou roubo, né? Na via pública e tal. O que eles fizeram? O autor do crime e a vítima eram atores. E algumas testemunhas também. E aí eles pegaram e levaram todas as pessoas que disseram que viram o fato para dentro de uma sala. E aí foram fazendo perguntas, né, e apontando indivíduos para que eles reconhecessem. Eram 15 pessoas que presenciaram os fatos. Sabe quantas acertaram o verdadeiro autor do crime, a descrição dele? Outros afirmaram que viram e que tinham certeza. Só que na hora que confrontados com a realidade, sabem quantos dos 15 falaram o correto? 0. Todos erraram. Todos. Essa teoria das falsas memórias dentro do processo penal e do direito penal, ela não é muito bem tratada, mas ela é fundamental. O que eu vejo de casos, né, de vítimas, eu quando advogava, eu cheguei a ver, né, a pessoa sendo, eu lá na delegacia, não é que o policial estava induzindo, o policial falou, só não está vendo que era ele, não consegue identificar. E às vezes a vítima, naquela sanha de buscar a punição de alguém, não, é ele mesmo, tá, é parecido, assim. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Agora, voltando para o vulnerável. Imaginem uma criança de 3, 4 anos. Ela pode ver uma cena de novela, ela pode ver um filme. A mãe ou pai ou alguém, um parente, pode contar uma história para ela e ela introjetar aquilo. Então, olha só o que eu coloco aí, ó. Os estudos, né? Que o depoimento de criança, ele é muito inseguro. Olha só, a criança não somente diz a verdade, mas ela é incapaz de dizê-la, porque lhe é impossível discernir, né, discerni-la, e depois esclarece que, por essa razão, a criança é extremamente maleável, aceita todas as sugestões. Olha só, as crianças, pessoal, elas são muito sugestionáveis. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com o depoimento infantil, quando se trata de crime sexual. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos descartar, mas simplesmente que colher o depoimento de uma criança que foi vítima do abuso, que é já uma situação sensível, porque você vai fazer a criança rememorar a situação ali de abuso, né? Além de tudo isso, o julgador, o promotor de justiça, o advogado, lembrem, os atores que figuram no processo, eles não têm que necessariamente buscar a destruição de uma pessoa. Ao Estado só interessa a pena justa. Então, o promotor tem que ser diligente com isso, o juiz tem que ser diligente com isso, o advogado tem que ser diligente com isso. Então, assim, tem que se tomar um cuidado muito grande, né, quando uma criança está narrando um fato desse, porque ela pode estar fabulando. Ela pode estar, assim... Vou contar um fato para vocês. Um avô, o casal brigou, tal, separou, eram famílias de alta renda, a criança ia visitar o avô, e aí um dia a mãe dando banho, identificou que a criança está com umas verruguinhas no entorno do ânus, levou a criança no médico, que a criança estava com HPV. E aí começaram a apertar a criança, não, porque o meu avô mostrou pipi. Bom, enfim, a criança escreveu ali uma situação em tese de abuso. Processo, tal, chegou o recurso pra gente lá no tribunal, e aí a defesa apresentou um laudo médico desse avô que ele não tinha HPV. Né? E aí surgiu no mínimo a dúvida. Peraí, se a criança diz que foi abusada e ela contraiu HPV, e a pessoa que ela acusa não tem a doença, né? Então como é que pode acontecer? Aí vocês vão me dizer, Salim, mas pode ser que aquele contato não tenha contaminado, né? Não, mas a criança tinha doença. Quem não tinha era o acusado, né? No mínimo, indúbio pro réu. Então, doutores, falsas memórias, estudem isso, é um tema muito interessante, né? É um tema, isso serve para o processo penal como um todo. Eu estou trazendo aqui a ideia do estupro de vulnerável, mas isso aqui, a chance de um adulto também se equivocar. Vou trazer para uma outra história de falsas memórias. Analisando um processo de roubo,
A vítima dizia que o réu era baixinho e gordinho, baixinho e gordinho. Bom, ele foi condenado pelo roubo. Chegou para mim o processo em revisão criminal, ou seja, ele foi condenado em primeira e segunda. Quando eu fui ver, eu encontrei, era processo físico ainda, tinha vários volumes, e eu ali, né? Porque revisão criminal é a última possibilidade que o indivíduo tem. Então, eu passo um pente fino mesmo. E eu ali olhando, eu encontrei uma foto do caboclo lá, né? Quando eu olhei, ele estava num casamento, aí depois tinha uma ficha médica dele com altura, peso e tal. Pô, o cara tinha minha altura, eu tenho 1,93m, o cara tinha 1,93m, era magrão e tal, e o réu, a descrição da vítima era que ele era baixinho e gordinho. O autor do crime. E essa pessoa estava condenada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a ideia de falsas memórias, com o reconhecimento. Ah, mas ele estava de capacete e eu vi só os olhos. Não dá para condenar alguém que diz que viu só os olhos, né? Com base num depoimento desse. É bastante sensível. A condenação, doutores, ela tem que ser certa. Para condenar alguém, você tem que ter convicção. Não pode condenar com dúvida, em dúvida pro réu. É melhor um culpado solto do que um inocente preso. Não há injustiça maior do que mandar para o cárcere, para o sistema penitenciário, uma pessoa inocente, tá? Então vou voltar aí, ó, só para quem ainda não conseguiu ler, né? Fazer uma leitura aí. Então, eu peguei aí esse texto da apelação criminal, tá o número aí. Eu não sei se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse material em PDF, não sei, vou ver como é que faz, ou manda e-mail para mim, ou pelas redes, enfim, eu disponibilizo esse material para quem quiser em PDF. Legal? Então vamos seguir aqui. Lei de drogas então nós vamos ver na lei de drogas o seguinte: porte para consumo e o tráfico. Como que na prática a gente vai distinguir essas situações, tá? Como que na prática nós podemos distinguir estas situações? Olhem só, tá aí o texto, né, do crime de porte para consumo e do tráfico de drogas. Doutores, semanalmente eu desclassifico acusação ou condenação de tráfico de drogas para porte para consumo, porque o contexto ali não tá legal. Olha só, vamos dar uma olhada aí no artigo. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou traz consigo, né, para consumo pessoal, drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido à seguinte pena. Então tá, advertência, tratamento, enfim, tá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Pois bem, este crime, que é crime ainda, né, a defesa sustenta, não é mais, porque não tem pena privativa de liberdade, a Defensoria Pública tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está lá no Supremo, né, tá aí, agora na guerra aí das fake news e tal, não está julgando. Mas, por enquanto, é crime. Ah, mas não tem pena privativa de liberdade. Sim, mas a própria Constituição Federal, ela prevê para crime outros tipos de pena. Então não é o tipo de pena, não é a natureza de pena que vai determinar se é crime ou não. Tá? Não é isso. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Né? Então tem que ter tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tem tipicidade aqui, ó. Tem, o tipo está descrito, né? Então tá aí. Não é a natureza da pena. Mas beleza. De outro lado, nós temos a mesma situação de você ter droga guardada, só que para venda. O fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente. Tá, Salim, mas e aí? O problema é a prática, é o flagrante, é como a coisa é feita na rua. Né? Chega para o delegado como diferenciar entre o porte para consumo e o tráfico de drogas. Aí alguém vai vir com aquela solução simplista, né? Ah, Salim, mas depende da quantidade. O cara tá com baseado ali, 2, 3, isso é porte para consumo. Não necessariamente. Porque eu posso ter uma pouca quantidade de droga no bolso, tá comercializando. Ou tá fornecendo, fornecer ainda que gratuitamente. Eu também já peguei réu, meio cara de pau, né? Que tava com 300 quilos de maconha e alegou que era para consumo próprio. Ele fez um estoque para a vida inteira, né? Ah, mas poxa, se ele pode ter 3 garrafas, pode ter 3 caixas de uísque em casa, por que ele não pode ter 300 quilinhos de maconha? Então,
Claro que a quantidade ela serve como um indício, né? Olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 28. Olha lá. Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e a conduta e os antecedentes. Eu já analisei caso que a polícia, né, no flagrante, o cara tinha 3 gramas de cocaína. Só que ele tinha 8.000 embalagens de Eppendorf, aquela bisnaguinha que coloca cocaína dentro, tesoura, filme, um monte de insumos lá ligados à embalagem da droga. Ele tinha pouca quantidade, mas as circunstâncias, o contexto que foi encontrado ali, levava a crer que ele era um traficante e não um mero usuário. Então, meus amigos, isso aqui é muito sensível, porque a lei não é clara, alguns defendem que a lei deveria trazer uma quantidade mínima, né? Mas isso pode levar a uma outra situação, que os traficantes comecem a aportar essa pequena quantidade para poder vender e não ter problema, né? Então não é uma situação fácil. Como eu disse, tem situações de pouca quantidade, mas que caracterizam o tráfico, e às vezes tem uma situação de uma quantidade um pouco maior que é porte para consumo. Por exemplo, o camarada está sei lá, com 30, 40 gramas toda prensada num bloquetinho, né? E ele é flagrado com aquilo no bolso. Não é claro que ele ia vender aquilo ali. Pode ser que ele realmente foi lá na biqueira e comprou 30 gramas para levar para casa para não ficar indo na biqueira, né? E novamente, em dúbio, pro réu. Então, isso aqui é uma situação muito sensível na prática, que nós temos que estar atentos para não mandar pessoas como traficantes para a cadeia, sendo que elas são, eventualmente, meros usuários, né? Eu sou um entusiasta, assim, não é que eu não sou entusiasta nem do liberal geral e nem do, né? Mas eu acho assim, a lei que está em vigor, ela traz um limbo. Ela aumentou sobremaneira o encarceramento de usuários. A ideia era aliviar o usuário e está acontecendo o contrário, né? Muito usuário está indo para dentro da cadeia como traficante, porque aí, pô, nós vamos perder a viagem, né? Então não vamos perder a viagem. Aí bate no tribunal, a gente analisa aquela situação. Ah, peraí, tem uma coisa errada aqui. Essa situação, né, olhando para o 28 aqui, ó, isso não caracteriza o tráfico, tá? Então, beleza? Vamos seguir aí para a nossa última situação de hoje e liberar vocês aí, né? Não sei se estão acompanhando ainda. A lei de trânsito, embriaguez ao volante e capacidade psicomotora, tá? Estou trazendo aí para vocês o texto legal para a gente discutir esta situação. Só ver aqui, ó. Tá. Então, aqui está o texto de lei, né? A redação antiga, ela previa o quê? Que tinha que ter a concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, né? Para caracterizar a embriaguez. E aí a nova redação, né, a partir de 2012, mudou isso, né? Precisa ter a capacidade, olha lá, é crime quem está conduzindo o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Veja como a legislação já mudou, né? Já ficou mais aberta. E aí aqui no inciso 1º traz a concentração e diz o seguinte, que também pode ser usado para comprovação sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. Por que eu trouxe essa situação para a gente discutir como último tema? Porque vejam só, existem trabalhos, estudos de medicina legal, de médicos aí renomados, que sustentam o seguinte: não dá para simplesmente considerar só a quantidade para aferir o estado de embriaguez. Não é só a quantidade de álcool ali no sangue do indivíduo que vai ensejar a embriaguez, porque isso depende de uma série de fatores: peso, genética, natureza, impedância. Eu tenho um primo que, se ele come um bombom de licor, ele fica doidão. E tem gente que bebe e aparentemente está com a capacidade psicomotora
preservada ou relativamente preservada. Não estou aqui estimulando que beba e dirija, não é essa a ideia. Eu só estou trazendo discussão doutrinária a respeito da capacidade psicomotora. Está aí, ó, na tela de vocês, manuais de medicina legal tratando desse assunto. Olha lá, é sabido que existem pessoas que toleram concentração relativamente alta de álcool no sangue sem que apresentem alterações físicas e psíquicas comprovadas de ebriedade. Então, alguns sustentam que 0,6 é um limite muito baixo para você punir alguém como crime. Eu estou trazendo isso para a gente voltar lá ao início da nossa aula e pensar na questão da ofensividade, da lesão ou perigo de lesão, da utilização do direito penal como instrumento de punição. Será que numa situação de grau menor não seria melhor aplicar multa, né, ao invés? Eu sei que tem previsão disso na lei de trânsito, mas será que não seria mais correto, mais adequado, mais proporcional aumentar esse limite para o crime, mas punir com multa, né? A não ser que o indivíduo se envolva no acidente de trânsito, claro, aí não tem desculpa, mas se ele é simplesmente parado, às vezes por ter ingerido uma taça de vinho, né, ou meia latinha de cerveja, dependendo da pessoa já dá um positivo, e ela vai responder por crime, né? Então o que eu estou dizendo aqui é só uma reflexão com relação a isso, né? A embriaguez ao volante, a capacidade psicomotora, se nós não estamos regrando isso de maneira desproporcional. Não é não punir, mas levar em consideração, né, outros estudos que afirmam a questão da impedância do organismo, ou então submeter o indivíduo ao exame clínico, né? Porque aí o médico, o legista, ele vai ter condições ali, tem uma série de sinais, né, de embriaguez que o legista consegue aferir. A fala, a marcha, a coordenação, pupila, dilatação, congestão dos olhos. Tem uma série de sinais clínicos que o legista consegue verificar para dizer se o indivíduo está ou não embriagado, tá? Então, trazendo uma mensagem aí para vocês, né? Esses eram os temas que eu tinha para tratar. Trouxe aí uma mensagem sempre de estímulo, né, para quem está se preparando, seja para a OAB, estudando, está ainda na faculdade, está começando o curso, enfim, não interessa. Lembrem-se que é uma escadaria, né, tem que subir degrau a degrau e precisa se esforçar. Está um dia lindo, maravilhoso, e nós estamos aqui, claro que nós estamos numa pandemia, mas nós estamos aqui estudando, né, dedicando tempo, ganhando tempo, estudando e melhorando. Deixa eu só ver aqui. Então, o que nós temos em termos de perguntas, né? Tem mais alguma coisa aqui para a gente conversar? Vamos ver aqui. Bom, a Gabriela colocou assim, ó, é o mesmo que ocorre no recebimento de reconhecimento de pessoa previsto no 226 do Código de Processo Penal. Muitas vezes, no estágio, pessoas apontam fulano como sendo o autor do crime, mas ao final do processo... Isso mesmo, Gabriela. E infelizmente ocorre muito erro no reconhecimento, às vezes ali no afã, né, na situação ali da delegacia, o sujeito aponta a pessoa e depois ele reflete melhor, vai passando a raiva, tal, ou ele aponta porque é parecido, né? E aí a pessoa acaba muitas vezes sendo condenada, ou o juiz na hora verifica que há uma insegurança para condenar, e é o artigo 226 do CPP mesmo, é isso aí. O Bruno, né? O sujeito que esteja com droga para consumo pessoal, entretanto, por um flagrante preparado por parte dos policiais, aceita vender a droga que leva consigo. Será condenado pelo que trazia, ainda que fosse para consumo, ou restará configurado delito de ensaio. Súmula, né, Bruno? A 145 do STF fala disso aí, do flagrante preparado. Bom, aqui é um problema intrincado, porque a questão aqui é a comprovação de que a droga era para o consumo. Porque, veja só, normalmente como é que funciona? O policial vai com o bonezinho invertido ali, né? E ele se passa por comprador, e aí ele... Deixa eu só mudar aqui para que vocês possam me ver, né? Então, olha só.
Veja só, Bruno, o problema aqui é configurar que o início da conduta era para consumo, porque se na sequência ele é abordado, alguém vai falar, pô, você tem droga aí? Não, tenho 3 baseados aqui, me vende um, vendo. No que ele vende, pronto, está configurado o tráfico. Né? Aí você vai dizer assim, mas professor, e como é que fica essa situação? O STF já entendeu que por ser crime permanente, né, porque trazer consigo tem permanência, vai caracterizar aí o crime de tráfico, né? Sempre que o indivíduo é abordado e ele faz a venda. Mas eu entendo o teu ponto de vista. Aqui, viu, Bruno, é uma questão muito mais de conseguir constituir a prova de que ele estava aportando simplesmente para o consumo. E aí eu vou te dizer que a palavra dele vai ser complicado de se considerar exclusivamente. Ele vai ter que trazer mais elementos de prova. Mas essa situação ela é comum, né, do policial abordar, né, negociar e o indivíduo oferece e ele acaba preso, porque embora aquela situação aparentemente tenha sido induzida, o que se considera ele tinha consigo e trazia com ele, e isso caracteriza a permanência. Então ele não vai responder simplesmente por aquele ato de comercialização, mas pelo ato anterior. Agora, se ele provar que o ato anterior era de mero porte para consumo, aí o flagrante preparado pode ser descaracterizado. A Keila está falando dos slides, eu posso sim. Eu não sei se eu posso mandar por aqui ou eu vou, não sei como a gente pode fazer, mas eu posso disponibilizar. Eu gero um PDF e mando para vocês. Vitória aí, controle social, legal. A Vitória, ela está dizendo o seguinte, quando ela falou do controle social, o exemplo, uma situação em que o indivíduo comete um furto, é chamada a polícia e no dia seguinte ele volta a circular pelo bairro, causando insegurança social entre os moradores. Tem uma dúvida quanto aos antecedentes criminais. Então, sim, esse controle social ele existe. E é bem isso mesmo. Olha o que você está dizendo, Vitória, legal. Você vai e o camarada pratica um furto de pequena monta e é considerado insignificante e ele volta para o bairro. Vocês concordam que nós estamos dando uma mensagem para toda a sociedade de insegurança e de até revolta? Vão falar assim, olha, poxa, o indivíduo está praticando crime e logo ele já está na rua. Isso traz insegurança. Por isso que o princípio da insignificância ele tem que ser aplicado com parcimônia, porque ele de fato traz aí insegurança social. Com relação a antecedentes, no caso de um homem que agride a ex-companheira e é condenado na pena de prestação comunitários, depois de 5 anos de pena cumprida, constam ainda antecedentes criminais? Sim, o antecedente consta. A condenação, primeiro, com relação aí a se ele agrediu, em geral não cabe pena alternativa de prestação de serviço à comunidade. Por quê? A própria lei, a Lei Maria da Penha, ela veda a aplicação de penas alternativas em crimes de agressão contra a mulher. Tá? Mas vamos pegar o teu exemplo. O que importa aqui é a condenação. Mesmo depois da extinção da punibilidade, vai ficar constando como antecedente. É o que eu disse, se ele quer tirar isso da ficha dele, para ele poder arrumar um emprego e tal, ele tem que entrar com um pedido de reabilitação, que está previsto no Código Penal, salvo engano, no artigo 95, está para ali, 90, 92, traz 91, acho que traz as consequências, né, o dever de reparar as consequências do crime, mas está por ali a questão da reabilitação, tá? Bom, eu ia responder a Maria aqui, mas vi que ela acabou de sair. Então, ela agradeceu a oportunidade, legal, bacana. Se ele cometer um novo crime, o juiz poderá considerar os antecedentes criminais do réu. Então, mesmo que depois da pena cumprida, pois Vitória, em geral, os juízes consideram sim, e é essa a discussão, né, que as cortes superiores têm que resolver. Se o prazo depurador vai se aplicar também aos maus antecedentes ou não. Obrigado, Ana Paula aí, tá agradecendo, Emily também, né? Vitória, bacana, Bruno, né? Valeu, Bruno, abração aí, bacana. Legal, Pietro, obrigado, né? Marcelo, valeu, Marcelo, obrigado. Bacana. Ótimo, então. Pessoal,
Então alguém manda um e-mail, né, alexalim.com@hotmail.com, que eu posso mandar esse material para vocês. Ou eu mando aí para a faculdade disponibiliza. Eu não sei como é que eu posso disponibilizar isso para vocês. Será que eu posso mandar aqui para a reunião? Acho que não, né? Bom, algum de vocês me manda um e-mail e depois eu repasso isso para todos. Nathalie, valeu, Nathalie. Espero que tenha sido proveitosa o nosso encontro aí. Bacana? Então,